de setembro, mês da primavera, o mês da Bíblia, a palavra de Deus que foi acolhida. Por isso é importante compreender bem o sentido verdadeiro da palavra. Começando hoje pela leitura do livro do Deuteronômio, quando o povo estava para entrar na terra prometida, depois de ter passado pela escravidão do Egito, o sofrimento no deserto, tanta carência, tanta luta, tanta dificuldade. Aí Moisés diz ao povo: se vocês querem viver bem, querem viver em comunhão, como irmãos e irmãs, vivam os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos. Não precisa mais de lei nenhuma. Se vocês seguirem esses mandamentos, vocês viverão como Deus quer. Só que a caminhada foi andando e foram acrescentando tantos outros mandamentos a esse. No tempo de Jesus chegou a 613. E quem não seguisse um desses mandamentos era considerado impuro e estava longe do caminho de Deus. Por isso que a gente vai compreender aquilo que os fariseus e mestres da lei perguntam a Jesus. Eles ficam escandalizados. Quem é tu? Você se diz um mestre que vem nos ensinar? Aqueles que vocês ensinam não seguem a tradição dos antigos. Eles comeram o pão sem lavar as mãos. Meu Deus, que pecado gravíssimo. Mas para entender isso, porque era questão de quem era puro estava perto de Deus, quem era impuro estava longe de Deus. Então praticamente todo mundo era afastado de Deus, em vez de se aproximar. Porque quem ia conseguir compreender e seguir as 613 leis? Aí Jesus diz, bem profetizou já Isaías lá no Antigo Testamento: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de Deus. Porque vocês se prendem a coisas pequenas, vocês se prendem a coisas supérfluas e esquecem do fundamental. Tantas frescuras, daria para dizer hoje em dia, que eles tinham. Se não lavavam certo os copos, as jarras, já cometiam pecado, já eram impuros. Eles se consideravam melhores que os outros, só eles que eram os puros. Por isso Jesus diz: o que torna uma pessoa impura não é o que vem de fora, mas aquilo que sai do coração. Se alguém quer fazer mal para outra pessoa, antes de fazer o mal, ela pensa no seu íntimo: como é que eu vou agir? Como é que eu vou pegar a pessoa de surpresa? Então Jesus diz: o que torna a pessoa impura é o que sai de dentro do coração. Tantas coisas más que as pessoas podem fazer. É isso que afasta as pessoas de Deus, que torna as pessoas impuras. Não é aquilo que vem de fora, porque aquilo que vem de fora nós temos que absorver como um filtro que absorve a água. Tanta impureza, mas depois essa água potável, água boa de beber. Assim tem que ser a nossa vida, as nossas ações. E dizia já, para viver a fé, que a gente não se prenda a essas coisas pequenas, porque corre esse perigo da gente viver numa sociedade também de aparências. Se a gente olha os vídeos de internet, muito é aparência. Uma pessoa que é feliz, que dá dicas, a gente vai conhecer a família da pessoa, uma pessoa cheia de confusão, que só briga com a família, vez que não vive bem a sua fé. Mas a aparência sim, a aparência vai tudo bem. Então nós não podemos viver de aparências do exterior, mas é aquilo que brota de dentro do nosso coração, que nos faz andar no caminho de Deus. Como fé também, como religião, porque muitas coisas se prendem em ritos que são vazios e que não olham o fundamental. A segunda leitura que Paulo dizia a Tiago: a religião verdadeira é aquela que olha a vida das pessoas, de modo especial quem mais sofre. E naquele tempo ele citava o órfão e a viúva, que eram as pessoas que mais sofriam. Então a igreja verdadeira são as pessoas, é a vida das pessoas que Jesus ele se preocupa, que ele quer o bem e que a gente ande no seu caminho. E como a gente está no caminho de Deus, foi aquilo que nós ouvimos no Salmo de hoje, que é bem interessante. Diz: quem habitará no santuário do Senhor? Quem mora em sua casa? Não é só quem vai na missa de vez em quando, não é só quem frequenta os cultos, as igrejas de vez em quando, mas o Salmo diz: quem se afasta do pecado, quem vive na justiça, quem fala a verdade, quem não fica caluniando, falando mal das pessoas. Depois ele diz mais: que não fica brigando com os vizinhos,
insultando o seu próximo. Quem não aceita as coisas erradas que as pessoas fazem, diz o homem ímpio, quem se afasta dessas pessoas. Quem não explora os outros, que não aproveita do poder para se mostrar, para ser maior, mas para servir. Então, várias dicas de que a gente está no santuário, mora com Deus, Deus mora conosco, se nós vivermos assim. Então, que Deus nos dê a graça de nós seguirmos esses ensinamentos. Porque Jesus, de tantas leis, depois ele reduz a uma só. Tantos mandamentos. Ele diz amar ao próximo como a si mesmo. Antes ele tinha dito amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. No final ele diz amar ao próximo, porque nas pessoas está a presença de Deus. E se a gente diz que ama a Deus e não ama o próximo, ele diz em outra passagem, a gente está mentindo. Então nós somos templo, santuário vivo. Que tenhamos essa consciência, que a palavra de Deus nos ajude a nos aproximar da essência da nossa vida e da nossa fé, a não nos afastar, às vezes nos prender em coisas supérfluas que não nos ajudem a viver bem a nossa fé. Talvez lá em casa pode acontecer isso, a gente brigar por coisas pequenas que não levam a nada, não gastar a vida em coisas que são fúteis, supérfluas, mas naquilo que é verdadeiro, que é querer o bem e fazer o bem às pessoas. Que Deus nos dê essa graça e que a palavra de Deus nos sustente nessa caminhada. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, Bairro Imigrante.